A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade de podermos continuar estudando a palavra do Senhor, o livro de Gênesis. E hoje, dentro do projeto Toda a Escritura, nós vamos abordar os capítulos 6 a 8 de Gênesis, se Deus assim o permitir, vendo o tema dilúvio, o juízo e a graça. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 6. Vamos ler, primeiramente, dos versículos 1 a 4. Lembre que aqui vai recomeçar a história humana, né? Nós tivemos do Éden até esse momento e aqui haverá um novo começo. Porque aqui vai haver um momento em que Deus vai ajustar as contas com a humanidade. A humanidade que o desprezou, que disse não a ele, que voltou as costas para Deus. Virá o juízo, mas no meio do juízo de Deus contra o pecado, também virá uma manifestação da graça de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. Diz assim, versículo 1 a 4. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A primeira coisa que chama a nossa atenção aqui é esse termo aqui, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem eram esses filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens? Nós temos que admitir que essa é uma das passagens mais difíceis da Bíblia, mais obscuras, que não se tem certeza plena do que isso significa. Existem 3 interpretações principais, cada uma delas defendidas desde a antiguidade, cada uma delas com grandes teólogos e comentaristas bíblicos que defendem, homens que nós respeitamos, mas que discordam acerca de quem eram esses filhos de Deus. Tem pontos de vista diferentes. O que é que eu vou fazer então? Eu vou apenas dizer quais são essas 3 interpretações, mas não vou entrar no mérito de cada uma delas, porque isso é um assunto acadêmico, existem teses sobre isso, trabalhos acadêmicos, e o nosso propósito aqui não é discutir minúcias sobre as quais tem dúvida, mas sim aplicar nas nossas vidas aquilo que nós temos certeza. E quanto ao significado disso, todos estão de acordo. Não se sabe exatamente quais são os detalhes, mas quanto ao que significa, os comentaristas estão de acordo. Quais são essas 3 interpretações? A primeira interpretação diz que esses filhos de Deus eram anjos, possivelmente anjos caídos, porque, dizem eles, em alguns lugares da Bíblia, os anjos são chamados de filhos de Deus. A segunda interpretação diz que esses filhos de Deus aqui são a linhagem piedosa que veio através de Sete. Vocês lembram que desde a aula passada, desde o estudo passado, não a aula, né? Sete gerou Enos, que gerou uma linhagem piedosa e vai chegar até Noé. Então, os filhos de Deus seriam dessa linhagem. E as filhas dos homens seriam da linhagem de Caim. E aí os da linhagem piedosa se meteram com as mulheres da minha linhagem ímpia, e aí deu confusão. Essa é uma segunda interpretação. É a preferida por muitos pastores evangélicos que nós conhecemos. E a terceira interpretação diz que o significado aqui é mais literal no hebraico. Filho de Deus é filhos daqueles que são poderosos, filhos daqueles que são respeitáveis. A palavra Elohim, no hebraico, Berei Ha-Elohim, quer dizer, filhos de Deus, é filho dos deuses. Significaria, então, filho daqueles que são pessoas dignas de admiração, exaltados. Porque na Bíblia os juízes, às vezes, são chamados de deuses. Os homens notáveis são chamados de deuses.
Essa é uma linha mais acadêmica e não é tão conhecida, porém é o que eu acho mais sensata. Tá? Mais do que achar que eram anjos, achar que anjos procriam com mulheres não faz assim muito sentido para mim. E também achar que todas as mulheres da linhagem de Caim eram bonitas e todas as mulheres da linhagem de Sete eram feias. E aí os da linhagem de Sete se meteram com as da linhagem de Caim, e aí todo mundo se prostituiu, também fica meio estranho. E, além do mais, para mim é uma concepção do Novo Testamento. É aplicar no Antigo Testamento, lá em Gênesis, uma coisa que só vai ser colocada no Novo Testamento. Essa noção aí. Apesar de que em Deuteronômio, Israel é chamado os israelitas são chamados de filhos de Deus. Então, para mim, faz mais sentido essa terceira. A terceira tipo de interpretação. Porém, e quanto ao significado? O que é que significa realmente isso aqui? O que é que significa que está todo mundo de acordo, quer seja da interpretação 1, 2 ou 3? É que a humanidade havia se pervertido tanto que a família ficou completamente pervertida. As influências familiares geraram coisas completamente sem harmonia, confusões inteiras. A confusão, porque você nota que aqui está tratando de casamentos errados, que geraram pessoas que se mostraram poderosas e viraram valentões. Você vê aí, no versículo 4, diz, naquele tempo havia gigantes. Estes foram valentes, varões de renomes. A palavra gigantes aqui, nefilins, significa não propriamente pessoas de estatura muito alta, mas pessoas notáveis, pessoas famosas, ou seja, grandes guerreiros. Tanto é que algumas traduções nem colocam mais gigantes, colocam só nefilins, para não dar confusão. Essas pessoas aqui foram filhos daqueles poderosos que se meteram com as mulheres e geraram filhos que formaram haréns e foram formando cada vez mais haréns. Sabem o que é harém, não é? Colocar um conjunto de mulheres para viver com um único homem num quarto reservado, numa casa reservada. Isso aí então foi a prostituição do casamento, foi a questão do casamento que foi pervertido. Agora, note o que diz aqui no versículo 4. Diz assim, estes foram valentes, varões de renomes na antiguidade. Me perdoem que hoje eu estou com um pouco mais de dificuldade de falar. O que é que aconteceu ali então? Essas pessoas eram os valentões da época. O que está acontecendo aqui é a valorização da violência. A admiração daqueles que se mostram valentões, capazes de tudo, que sou eu quem mando. São os valentões que estão sendo agora aqui admirados naquela sociedade. Então, a sociedade em que o casamento se perverteu, que existem valentões espalhando violência para tudo quanto é lado. Versículos 5 a 10. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então aqui continua o nosso texto falando sobre como estava o ser humano na época. Note que diz assim, era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Aqui está mostrando claramente a corrupção do coração humano. O coração humano estava tão pervertido que era continuamente mal. A Almeida Revista e Corrigida, numa tradução mais literal, diz assim, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O ser humano estava completamente pervertido. A natureza pecaminosa humana se manifestando plenamente.
totalmente, tudo inclinado para o que era errado. Nos versículos 11 e 12, tem uma radiografia desse estado da sociedade. No versículo 11 e 12 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. Esse era o estado da sociedade. No versículo 6 diz assim, que Deus se arrependeu, e isso lhe pesou no coração ter criado a humanidade. E aqui a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, o que é que significa Deus se arrepender? Será que significa Deus bater na cabeça assim, mas o que é que eu fiz? Para que é que eu fui fazer isso? Não, Deus não tem esse tipo de arrependimento. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Deus simplesmente está no futuro. Note bem, não é que Deus só conhece o futuro, não é apenas isso. Ele está no futuro, como está no presente e está no passado. Para ele, tempo, que é uma coisa que existe para nós, não existe. Ele está fora do tempo. Então, assim como nós estamos conversando aqui agora, e ele está nos vendo, ele também está vendo você chegar em casa, daqui a pouco. E está dando, assim, regozijo, está se regozijando pelo culto que você prestou no domingo. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo para ele. Então ele não tem por que se arrepender, porque ele conhece o futuro. O que significa então se arrepender? Deixe-me ler para você o que eu escrevi aqui para ficar mais fácil. Eu escrevi assim: é uma mudança de atitude de Deus para com o homem diante da recusa humana de corresponder ao que Deus exigiu para que Deus continuasse abençoando o homem. Ou seja, o homem vai por um caminho, Deus está abençoando a ele. E Deus diz assim, enquanto você estiver continuando nesse caminho, eu vou continuar lhe abençoando. E aí o homem vai e se desvia desse caminho. Porque o homem se desviou, Deus exorta o homem para que ele volte. Aí o homem não quer voltar. Aí Deus vai e diz assim, então eu vou mudar de atitude para com você. E Deus vai e deixa de abençoar o homem. Como é que é uma palavra que designa isso em português? Não tem uma palavra em português que descreva isso. É muita coisa para dizer com uma palavra só. Então, os escritores antigos colocavam isso na linguagem humana para descrever uma ação que Deus tomava com respeito a uma resposta do ser humano a algo que Deus tinha dito. Você nota que se em português hoje em dia a gente não tem uma palavra, quanto mais no hebraico de 4.000 anos atrás. Nesse mesmo versículo, pesou no coração de Deus. Note que Deus não se alegrou, disse, agora vou destruir a humanidade, vou sentar o sarrafo em todo mundo, vão aprender agora. Não. Deus lamentou ter que castigar o homem. Pesava no coração dele. Deus é um ser pessoal, que tem emoções. E pesava no coração de Deus, doía no coração de Deus, dói ter que castigar alguém que foi criado à imagem dele. É isso que a gente tem que saber sobre Deus. Pesa no coração de Deus. No versículo 7, Deus decide então que mandar o juízo e diz que o seu espírito não vai mais, no versículo 7 ao 3. Diz assim, não agirá meu espírito no homem, pois se é carnal, seus dias serão 120 anos. O que quer dizer isso aqui? Deus ia dar agora 120 anos antes de extinguir a humanidade. Era durante o tempo durante o qual Noé ficou construindo a arca. Versículo 8 diz que Noé achou graça diante do Senhor. Isso aqui é muito importante você ver isso aqui. Porque nossa tendência é achar que Noé foi salvo do dilúvio porque Noé era justo e íntegro. Mas não foi por isso. Noé era pecador igual aos outros. E Noé mereceria morrer igual aos outros. Porque ele era pecador e falho. O coração dele era humano. E os desígnios dele eram continuamente maus. A diferença de Noé para os outros é que Noé lutava contra isso, para poder agradar a Deus. Ele lutava contra as inclinações do coração dele.
Mas que ele tinha inclinações pecaminosas, tinha. Porque o texto diz isso, ele era humano. E aqui é confortador saber que ser justo não é alguém que não peca. Na Bíblia, o conceito de um homem justo não é aquele que nunca peca, não. O homem justo, a pessoa justa, é aquela que procura agradar a Deus e realizar a vontade de Deus. Que tem um coração voltado para fazer as coisas de Deus, mesmo com falhas. Essa pessoa é justa. E íntegro não é também aquele que é infalível. Íntegro é aquele que não é falso, que está por inteiro querendo agradar a Deus. Quer esteja sozinho, quer esteja na frente dos outros. Isso aqui é integridade. Quer esteja no ambiente de trabalho cotidiano, quer esteja no ambiente religioso. Quer esteja no meio da família, quer esteja no meio de amigos se divertindo. Ele é a mesma pessoa. Ele não tem duas nem três faces. Ele é a mesma pessoa sempre. Isso aqui é integridade. Justo, agradar a Deus. Tentar agradar a Deus em tudo. Íntegro, ser a mesma pessoa sempre. Ser correto diante de Deus, tentar sempre andar. Não ser uma pessoa falsa ou hipócrita. Deixe-me falar ainda sobre essa questão aqui. Porque no versículo 9, quando fala que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, quer dizer, entre as pessoas que viviam na mesma época com ele, isso nos traz à mente uma coisa, que Noé é uma figura da igreja. Note que no meio do juízo, Noé foi salvo pela graça de Deus. Nós também somos salvos pela graça de Deus antes que venha o juízo sobre os pecadores. Antes que venha o juízo final, o momento em que Deus vai julgar todos os perdidos. A graça de Deus nos alcançou e nós respondemos a ela. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Noé era pregador da justiça para a sua geração, quanto a longanimidade de Deus aguardava. As duas epístolas de Pedro falam das atitudes de Noé enquanto estava construindo a arca. Ele estava pregando sobre a justiça de Deus. Ou seja, ele anunciava a vinda do dilúvio. Ele anunciava que o juízo de Deus viria. Enquanto a longanimidade de Deus estava esperando, ele ficava anunciando, pregando. Pregador da justiça. Mas as pessoas não quiseram se arrepender. Você imagina quanta zombaria ele teve que suportar? Quantas toneladas de tronco de madeira ele teve que cortar? E ele e a família dele lá sendo escarnecidos para construir aquela balsa gigantesca. Para quê? Mas as pessoas zombando. Cada geração tem alguém que é o pregador da justiça para aquela geração. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos esse pregador, essa pregadora, aquele que anuncia a justiça de Deus. Não que a gente vá ter mais sucesso do que Noé. Às vezes a gente tem, né? Às vezes até tem pessoas que se convertem. Mas nem sempre acontecem. Os filhos de Noé, no versículo 10, sem cães de fé, né? Muito bem. Capítulo 6 agora, de 11 a 19 e 22. E aqui do capítulo 11, do versículo 11 até o 19, Deus vai dar as instruções para a construção da arca. Nos versículos 11 e 12 nós já lemos, mostrando que a terra estava corrompida. No versículo 13 diz assim: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e os farei perecer juntamente com a terra. Note que a coisa que Deus está batendo mais é a questão da violência. Por que isso? Porque a violência atenta contra o homem em quem está a imagem de Deus. Então é alguma coisa que fere o próprio Deus, a questão da violência, como estava acontecendo. Versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, e de 50 a largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá.
Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e a mulher de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos. Versículo 22. Assim fez Noé consoante tudo que Deus lhe ordenara. Então, aqui algumas questões. Primeiro, as dimensões dessa arca. A arca não era um navio. Geralmente as imagens que a gente vê da Arca de Noé, elas se assemelham a um bote, um navio, né, grandão, com a cobertura. A arca não tinha aquele formato, a arca era quadrada. Era mais parecida com uma balsa. Ela tinha comprimento de 135 metros, largura de 22,5 e altura de 13,5 metros. Era esse o formato da arca. Uma balsa flutuante feita de 3 andares. Ela não foi feita para navegar. Ela foi feita para flutuar, simplesmente para manter salvo e vivos aqueles que estivessem do lado de dentro. Quando você faz os cálculos das dimensões dessa arca, o que é que poderia caber ali dentro, com o tamanho que tem, eu fiz as contas aqui em metragem cúbicas, etc. e tal, mas eu acho que fica complicado raciocinar, fica muito etéreo, né? Você imaginar tantos 3.500 metros cúbicos, o que quer dizer isso? Deixa eu dar um número que talvez você visualize melhor. O tamanho dessa arca, pelo tamanho dela, é o equivalente a mais de 500 vagões de trem. O tamanho dessa arca, a capacidade de transporte dessa arca é maior do que de 500 vagões de trem. Então você já vê que é uma coisa gigantesca. Por que é importante você saber isso? Porque a gente se pergunta às vezes, mas cabia tanto bicho lá dentro desse jeito? Será que caberiam todos os animais? As baleias não, são animais marinhos, as baleias não foram. Tá? Então, mas os cavalos, os elefantes... mas se você for olhar a quantidade de animais grandes, são poucos que são do tamanho do cavalo maiores. A maioria dos animais são todos pequenos. E note que é um casal de cada espécie. Exceto quando é animal limpo, né? E se você olhar o cachorro, não é um de cada raça. É um casal de cachorro que deu origem a todas as raças. Um casal de cavalo que deu origem a todas as raças. Muito bem. E aí nós temos a descrição da arca, e no versículo 22 tem a coisa que é mais importante. Fez Noé consoante tudo que Deus lhe ordenara. Noé obedeceu rigorosamente, imediatamente. Ah, sim senhor, pegou 100 cães de fé, vamos ali cortar uns pedaços de pau aqui. E foram lá cortar a árvore. Numa época que não havia ainda a indústria do ferro. Os machados eram feitos de pedra ou de cobre. Aquilo ali cegava com uma facilidade tremenda. Um trabalho muito difícil. Foi um trabalho muito difícil. E Noé obedeceu rigorosamente. E por causa disso, é que a Bíblia diz que ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Note que ele ouviu o que Deus queria e obedeceu. Vocês acham que Noé compreendeu o que era o dilúvio, os detalhes de como iria acontecer? De onde é que viria tanta água? Se ali onde ele estava vivendo e a água ia chegar até lá? Não é importante compreender para obedecer. Glória a Deus. Quando Deus fala, o importante é obedecer. E é isso que nos faz ser herdeiros da justiça que vem pela fé. Capítulo 7. Vamos ler dos versículos 1 a 5. Diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim. No meio dessa geração, novamente, no meio daquela geração, Deus tinha alguém pregando. E Deus dá instruções um tanto mais detalhadas do que tinha feito antes. Ele diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais do mundo, um par, macho e sua fêmea. Então aqui Deus fez uma distinção agora entre animais limpos e animais impuros. Animal limpo, 7 pares. Animal impuro, um par.
Qual é a diferença e por que essa discriminação? O que é animal limpo, animal puro? Animal limpo, animal puro, não é aquele que é todo asseadinho, que nunca se suja. Não é isso. É animal que era digno de ser oferecido em sacrifício. Deus tinha critérios que depois no livro de Levítico ficaram claros de quais eram esses critérios, mas naquela época já tinha uma noção do que era um animal limpo. Um animal que não se relacionasse com a morte, por exemplo, que se alimentasse de cadáveres. Um animal que não rastejasse na terra, se misturando com impurezas. Isso é que era um animal limpo. Era digno de ser oferecido em sacrifício e para a alimentação. Então os animais limpos iriam servir para serem oferecidos em sacrifício, como está lá no final do capítulo 8, e para a alimentação depois também. Lá no capítulo 8 a dieta deixa de ser vegetariana e passa a ser carnívora também. E a partir dali, então, os animais limpos podem ser consumidos. Se fosse só um par de animal limpo, comeu aquele animal limpo, sacrificou o outro, acabou a espécie. Não, então para isso não acontecer, Deus manda levar 7 desse tipo. Do tipo que não é comestível e nem vai ser oferecido sacrifício, basta levar um par. Note que aqui, no versículos 1, 2 e 7, que eu não li, né, mas tem a mesma coisa, Deus repete, tu e tua família, tu e tua família, tu e tua família. Note o interesse de Deus de salvar toda a família. O interesse de Deus de focar na família. Isso vai se prolongar ao longo de todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento é muito claro. E o ponto assim, mais significativo é quando Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua família, tu e tua casa. Deus sempre focando na família. Aí no versículo 10 diz assim, 7 verso 10: e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra águas do dilúvio. Porque está escrito aqui, eles entraram na arca e passou 7 dias para começar a chover. Será que rolou alguma dúvida na cabeça deles? Deus mandou entrar na arca, então vamos entrar na arca. Entra na arca, todo mundo entrou na arca. Tudo lá. E agora? Agora vamos esperar a chuva. Não começou a chover ainda. Talvez comece amanhã. Passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto. Nada! Rolou alguma dúvida? Será que estava certo? Será que Deus mandou entrar na arca mesmo? Papai, será que o senhor não se equivocou, imaginando que Deus tinha falado com o senhor? Será que teve alguma dúvida? Talvez. É possível. E ter dúvida não é pecado. Não. Ter dúvida não é pecado. A dúvida às vezes impede bênção, porque tem bênção que depende da fé. Mas a fé não é exercida pelo pensamento, é exercida por uma ação. E o que é que eles fizeram? Se eles tiveram dúvida, você fica na sua, que eu vou ficar aqui e vou esperar acontecer o que Deus ia acontecer. E ficaram. E a chuva chegou e eles estavam dentro da arca. Se não tivessem perseverado, tivessem dado lugar à dúvida, seria uma demonstração de falta de fé. E aí teriam perdido a bênção do livramento. Então é preciso perseverar naquilo que Deus nos fala, naquilo que nós aprendemos pela palavra de Deus, mesmo quando temos dúvida, mesmo quando está uma porção de coisa fazendo de conta, apontando evidência ao contrário, está escrito, Deus falou, é assim? Vai se cumprir, Deus é fiel. Muito bem, aí diz que a chuva durou 40 dias, no versículo 11. No versículo 16, vejamos aqui o versículo 16. Eram machos e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após Noé, após ele. Ou seja, Noé estava em segurança com a sua família lá. A provisão de Deus foi eficaz. Ele estava seguro lá. Agora, a situação de Noé era um contraste tremendo com aqueles que estavam do lado de fora. Do lado de dentro, segurança, vida. Do lado de fora, morte e destruição. Um contraste tremendo. E a porta? A porta agora estava fechada. Não foi Noé que fechou a porta apenas. Noé fechou por dentro, mas Deus fechou a porta por fora. Isso mostra que existe, ilustra um princípio bíblico,
que a paciência de Deus tem limites. Aleluia. Chega um momento em que a graça de Deus deixa de operar, deixa de ser disponível a todos, e aí é tarde demais. É tarde demais. Aí não há mais lugar para arrependimento. Foi o que aconteceu com Esaú, que diz que ainda que com lágrimas o buscou o arrependimento, mas não havia mais lugar para isso. Jerusalém se arrependeu muito antes de ir para o exílio, quando estava cercada pelos babilônicos e a destruição começou. Mas agora a porta estava fechada. A nossa geração tem que ficar atenta para isso. Os nossos queridos têm que ficar atentos para isso. Haverá um dia que Deus vai julgar a terra por meio do varão que a isso destinou, Jesus. E aí a porta vai estar fechada. Não haverá mais lugar para a salvação. Chegou o momento do juízo. Versículo 16 tem outra coisa interessante aqui para a gente considerar. Diz assim: macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado. Ou seja, como é que Noé juntou aqueles animais? Noé não juntou os animais. Não era esse o trabalho de Noé. O trabalho de Noé era construir a arca. Quando a arca ficou pronta, Deus ordenou os animais que fossem para a arca. Está aqui, como Deus lhes havia ordenado. Noé teve só que acolher os animais lá dentro. Tem coisas que é para nós fazermos e tem coisas que é para Deus fazer. Nós, às vezes, ficamos nos preocupando com coisas sobre as quais nós não temos controle. E aí nos metemos a fazer de conta que somos Deus. Não. Nós temos nossas tarefas, que é cuidar de nossa própria integridade, cuidar de nossas atitudes, cuidar de nossos relacionamentos, cuidar de nossos deveres. Fora isso, o controle é de Deus. E Ele vai tomar as providências na hora certa, de acordo com que Ele achar que aquilo é o melhor. Então a gente faz a nossa parte e confia que Deus vai fazer a dele, que a seu tempo Deus vai cumprir. Muito bem. No versículos 17 a 24, fala sobre um dilúvio tremendo, não é? Vai falando de que caiu água pra caramba, Deus abriu as fontes do abismo. No versículo 17 diz assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra, predominaram as águas e cresceram sobre o moda na terra, etc, etc. E sai descrevendo quanta água caiu. Esse dilúvio, qual foi a extensão dele? O que é que ele cobriu efetivamente? Nós não sabemos a abrangência real do dilúvio. Quando fala que cobriu toda a terra, pode ser todo o planeta Terra, o que é improvável, porque naquela época não tinha-se a noção de planeta. Ninguém sabia que a Terra era redonda, ninguém sabia que a Terra era um planeta. Eles só conheciam a Terra que viam. Ou pode ser significar que cobriu toda a terra que eles conheciam, que é mais provável. Ou seja, o dilúvio foi local, o que é mais provável que foi uma grande inundação local que cobriu as elevações locais e ninguém conhecia mais, morreu todo mundo. O fato é que em praticamente todas as civilizações já conhecidas e registradas, existem narrativas e mitos e lendas sobre um grande dilúvio. Estão cadastrados, registrados, cerca de 250 narrativas, registros de contos e mitos sobre o dilúvio em civilizações antigas e tribos remotas. Na Babilônia antiga tem a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, que a gente pode ver quando você vai no Museu Britânico, tem lá as tabuinhas de barro escrito, né? Deu uma vontade danada de comprar uma cópia daquilo ali, mas o que é que eu ia comprar com um negócio escrito em uniforme, que eu não entendo nada daquilo? Seria uma extravagância muito grande, né? Mas tá lá. O que é que ela conta lá? Que os deuses ficaram zangados com os homens porque faziam muito barulho e acabar com a humanidade inteira, porque os homens estavam fazendo muito barulho. E aí, um dos deuses falou para um camarada para construir um grande barco para escapar nele com a família dele. Ele fez isso, veio a inundação, matou todo mundo, e aí esse camarada escapou e soltou umas aves lá para saber se já havia acabado o dilúvio. E uma porção de paralelos com a história de Noé. Só que isso é uma narrativa babilônica.
Quando você vê, por exemplo, no Brasil, vocês já ouviram falar de Tamandaré? Essa palavra, Tamandaré? Sim. Tamandaré. Tamandaré é o nome do patrônomo da Marinha, né? Marquês de Tamandaré, Joaquim Marques de Lisboa, mas era um nome de indígena. E quem é o Tamandaré indígena? O Tamandaré indígena do Brasil era um pajé, que é o líder religioso da tribo, que recebeu de Tupã a orientação de construir um barco, na região do Rio de Janeiro, a lenda é de construir um barco. De Pernambuco para cima, a lenda diz que era ele subir numa palmeira, num coqueiro. Ele e a família dele, porque Tupã ia mandar uma grande inundação e ia acabar com todo mundo, porque as pessoas estavam se comportando mal. Eu tenho aqui a narrativa de como é que diz as tradições da China e da Índia, cada uma com uma ligeira diferença, mas todas elas falando que os deuses anunciaram um grande dilúvio, falando para um homem construir um barco para ele escapar, porque a destruição viria, e esse camarada obedeceu e escapou. Farré é o nome do camarada na lenda chinesa. Na Índia foi Brahma que teria prevenido a Man, e aí o próprio Brahma se metamorfoseou de peixe e orientou a construção de uma embarcação, e fala que a embarcação parou num monte lá da cordilheira do Himalaia. Lendas todas parecidas com a história bíblica. O que é isso? Isso é mito. Mito é a explicação que é inventada pelas pessoas para descrever uma realidade, uma verdade antiga, cujos detalhes se perderam na história. E restam apenas vestígios, alguns pedaços, e as pessoas vão colocando alguns complementos para poder formar uma história inteira. Então a ideia do dilúvio existe em todo mundo, em toda a civilização antiga. O dilúvio aconteceu, como está aqui. Agora, no versículo 22 tem uma frase que é aquilo que a gente tem que atentar mais, que é mais significativo quanto à história do dilúvio. Diz assim: tudo o que havia em terra seca morreu. Tudo o que havia em terra seca morreu. Às vezes as pessoas se distraem discutindo muito detalhes do dilúvio, se foi parcial, se foi universal, se os filhos dos homens eram isso, se a filha dos homens era aquilo, e esquecem do ponto principal. O ponto principal é que o dilúvio foi o juízo de Deus sobre o pecado. Isso é que tem que ser lembrado. Dilúvio não é sobre, como tem lá na inscrição que meu irmão, quando visitou uma réplica da arca que tem aqui em algum lugar aí, não sei se foi no Kentucky, onde foi, como tem uma inscrição lá, o dilúvio não é sobre peixinhos e coelhinhos, o dilúvio é sobre o juízo de Deus sobre o pecado. E Deus vai julgar a terra da mesma maneira. O dilúvio não é um assunto do passado. O dilúvio é um exemplo do passado que vai acontecer sobre o futuro. E nós temos que lembrar disso. É por isso que quando Pedro fala sobre o porvir, sobre o futuro, ele olha para trás, mandando olhar para o dilúvio, e depois ele manda olhar para a frente, quando a terra vai ser destruída pelo juízo do fogo. E ele diz assim: porque essas pessoas deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra. Eu estou lendo 2 de Pedro, capítulo 3, de 5 a 7. Houve céus bem como terra, da qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo. Pereceu tudo, afogado na água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então haverá juízo novamente. E nós temos certeza disso, porque a palavra de Deus que é infalível, a palavra de Deus que não mente, fala. E o dilúvio foi apenas uma ilustração do que vai acontecer no futuro. Muito bem, vamos para o capítulo 8
vamos ler os versículos 1, 4 e 5. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou nas montanhas de Ararat, e as águas, se eu não me engano, até o 10º mês, cujo primeiro dia apareceram nos cimos dos montes. A primeira coisa a lembrar aqui, que eu quero abordar, é aquela questão que o pastor Francisco levantou. A questão de lembrar-se Deus de Noé. O que quer dizer que Deus se lembrou? Deus se esquece. Deus precisa amarrar um barbantinho do dedo até. O problema é amarrar um barbantinho do dedo para lembrar das coisas, que às vezes você fica olhando para o barbantinho e diz assim, de que é que isso aqui significa? Eu me esqueci de que é que eu tinha que lembrar. Não é? Não, Deus não se esquece nem se lembra nesse sentido. Não é isso. O que significa lembrar é que Deus não é só que volta à mente dele. O significado é que vem à mente de Deus uma questão de zelo. O lembrar-se de Deus é uma manifestação do zelo de Deus. Zelo de Deus, cuidado de Deus, não é zelo. Zelo é uma palavra que é maior do que cuidado. Não é? O zelo é no sentido do positivo, de fazer o bem, mas o zelo é também no sentido de castigar. Lembrar-se, na Bíblia, que Deus se lembra, tem o sentido do zelo de Deus de trazer castigo. Não te lembre, Senhor, das minhas iniquidades. Lembrar-se de Deus, às vezes, é para o castigo. Mas se eu lembrar-se de Deus, a maior parte do tempo, como aqui para com Noé, significa o zelo de Deus para expressar misericórdia, para expressar cuidado, para demonstrar que está trazendo bênção sobre essa pessoa, um cuidado amoroso sobre essa pessoa. Isso aí é quando Deus decide, então, agora manifestar o cuidado amoroso dele. Deus já estava olhando para Noé o tempo todo sofrendo. O tempo todo. E Noé já está lá. Depois de 40 dias a água parou de cair. Parou de cair, mas Noé passou um ano na arca. E Noé parou de cair a água, Noé esfregou as mãos. Oba! Vai já acabar. Completou 2 meses e não acabou. 3 meses e não acabou. 5 meses e não acabou. Será que passou pela cabeça de Noé, Deus esqueceu-se de mim? Será que passou pela cabeça dele? Talvez. Ele era humano. Ele não tinha a revelação da palavra que nós temos hoje. Talvez. Mas ele ficou lá, até porque não tinha para onde ir também, né? Aí ficou lá. Aí chegou o momento que Deus disse, agora é a hora de cuidar de Noé. Isso é que significa Deus se lembrar, não é? Manifestar o cuidado amoroso para com Noé. Nos versículos 8 no capítulo 8, de 6 a 12, fala do procedimento de Noé para saber se já podia sair da arca, né? Ele pegou, soltou um corvo, o corvo foi embora, 7 dias depois soltou uma pomba, a pomba voou, voltou sem nada, depois soltou, de 7 dias, soltou a pomba novamente, a pomba foi e voltou com um ramo de oliveira, depois de mais 7 dias a pomba foi, voltou, foi e não voltou. E Noé disse assim, oba, agora eu já posso sair. Mas Deus não abriu a porta da arca, Noé continuou lá dentro. Ficou lá dentro até que a Bíblia diz assim, que a terra estava seca. Só saiu quando a terra estava realmente seca, pronta para recebê-lo. E ele passou lá um ano inteiro na arca. Um ano inteiro. Aí chega no versículo 20, diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando dos animais limpos e das aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Pegou agora os animais limpos e as aves limpas e ofereceu em sacrifício. Você nota então para que estavam lá os animais limpos, para poder serem oferecidos em sacrifício sem extinguir a espécie. E note que ele ofereceu esse altar aqui, ele adorou a quem? O altar? Ao Senhor. É interessante que Noé não adorou, nem agradeceu a arca. Ele agradeceu ao Senhor. Mas ele não foi salvo, não foi na arca? Ele foi. Mas a arca foi só o instrumento que Deus mandou ele construir para que fosse usado para a salvação dele. O autor da salvação era Deus.
Por que eu estou dando um detalhe assim que parece meio estranho, não é tão ridículo isso? É claro que ele não ia adorar a arca. Não, não é claro. Infelizmente tem muito crente que fica amando mais a bênção do que o abençoador, que se dedica mais à forma como foi abençoado do que ao Deus que o abençoou. Noé não cometeu esse erro. Noé foi fiel ao Senhor e adorou ao Senhor. Eu vou ler os 21 e o 22. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo, Deus está falando consigo próprio, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, Deus está dizendo aqui que não ia mais alterar as condições atmosféricas e da existência das estações enquanto o planeta existia. Por que Deus decidiu fazer isso? Porque Deus disse assim, porque ele reconhece que o homem é mau o desígnio íntimo do coração do homem desde a sua infância, desde sua mocidade. É mais uma vez aquela questão da natureza pecaminosa do homem. Deus sabia que o juízo divino manifestado por meio do dilúvio não ia consertar o ser humano. Não era o juízo que consertaria o ser humano. O que Deus fez foi dar um basta na expansão do pecado. Mas Deus sabia que isso não muda o ser humano, não muda o coração humano. A única coisa que é capaz de mudar o coração do ser humano é a operação do Espírito Santo por meio do novo nascimento. Quando o homem crê em Jesus Cristo, quando a mulher crê no Senhor Jesus Cristo, o coração dela é transformado porque ela nasce de novo. Há uma transformação espiritual dentro dela. E aí a operação milagrosa vai operando e ele vai sendo transformado de dia em dia na semelhança do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não tinha acontecido ainda. Então, Deus disse assim, eu preciso dar um basta no pecado, na expansão do pecado, mas isso não é a solução definitiva ainda. A solução definitiva é para o futuro. Amém? Muito bem. E para finalizar, eu gostaria de trazer algumas lições que nós podemos levantar sobre a questão do dilúvio. O primeiro é sobre a natureza nociva do pecado, a primeira lição. O pecado tornou-se inerente à personalidade humana, à natureza humana, e ele tende a se aprofundar. O pecado ele vai se aprofundando e tende a se expandir e a contaminar ao redor e a dominar cada vez mais. O pecado ele vai crescendo e vai se ampliando, a não ser que seja detido pelo juízo divino. E foi isso que Deus fez aqui na época do dilúvio. Foi isso que Deus fez em Sodoma e Gomorra. Foi isso que Deus fez em Israel. É isso que Deus faz de vez em quando numa sociedade. Quando uma sociedade começa a ficar muito cheia de promiscuidade e violência, o juízo de Deus vem para impedir o progresso e o aprofundamento do pecado. Nós temos visto algumas sociedades assim, cheias de promiscuidade e violência. E temos visto coisas que a gente não entende por que está dando tão errado. Às vezes é o juízo de Deus. Às vezes é o juízo de Deus. Segunda lição, a tolerância divina tem limite. Por mais que a misericórdia de Deus se estenda, haverá um momento de juízo sobre a iniquidade. Esse momento virá. A misericórdia de Deus tem limite. Ela não permanece para sempre tentando resgatar aquele que não quer, aquele que rejeita, não. Chegará um momento que Deus diz assim, já que você não quer fazer segundo a minha vontade, então que seja feito segundo a sua vontade. Fique longe de mim. Colha as consequências do seu pecado. É isso que você está querendo. É isso que você está buscando. Deus tem misericórdia de nós e de nossos queridos, né, irmãos? Terceira lição. O dever de sermos testemunhas da justiça divina. Sabe, meus irmãos, é fácil a gente sentir a tentação
de ficar acomodado aqui na condição de salvos e recebendo as bênçãos de Deus. É muito confortável, é bom, é maravilhoso isso aqui, mas não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser mensageiros, pregadores da justiça no meio de uma geração ímpia, como era a de Noé. Isso não vai ser fácil, como não foi fácil para Noé. Vamos ser escarnecidos e rejeitados. E muitas vezes, não apenas a maioria das pessoas vai recusar a mensagem, vai recusar crer que virá um juízo, mas o que é pior, ainda vão tentar nos convencer a nos tornarmos iguais a eles, a abandonarmos a fé também. E nesse momento nós temos que ficar firmes naquilo que Deus prometeu, firmes naquilo que o Senhor diz, porque é isso que vai se cumprir. Finalmente, a história do dilúvio nos alerta para estarmos vigilantes para a volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nos dias da vinda do Filho do Homem seriam dias semelhantes aos dias de Noé. Compravam, comiam, casavam-se, davam-se casamento, vida tranquila, vida normal, exceto se lembrando de Deus. Vida o tempo inteiro, um monte de coisas, mas sobre Deus mesmo, não queriam nada. E os escarnecedores. Como Pedro lembra, os escarnecedores também são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos estar atentos para essas lições. Que Deus guarde nossos corações do pecado. Que Deus avive em nós a consciência da necessidade de andarmos em justiça e integridade diante do Senhor e sermos mensageiros fiéis dele. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.